Na noite escura brilha uma estrela, guardo o seu brilho em meu olhar. No coração trago a verdade, fogo que arde pra me lembrar. Olá, então hoje vamos dar início ao nosso 7º encontro. Mais uma oportunidade de conversarmos sobre as coisas do dia a dia, as coisas que se apresentam diante de nós e que a gente não percebe e que, na medida que vamos tomando conhecimento e procurando contornar essas situações de uma nova forma, passamos a viver muito melhor. O assunto, então, de hoje é a respeito de suposições. Vocês vão dar um mergulho aí na história da vida de cada um e vão pensar quantas vezes já supuseram o que não era. Imaginaram coisas, sofreram por questões, falaram dos outros muitas vezes a respeito do que achavam que as pessoas estavam fazendo e depois perceberam que não era nada disso. Muitas vezes ficou por isso mesmo, outras foi caso de lamentar bastante. E outras ainda pode ter sido a destruição de uma amizade, pode ter sido um corte no relacionamento. E anos depois, muito mais tarde, por um caminho até inesperado, vocês vieram a saber que não tinha sido nada daquilo, que foi tudo uma questão de suposição. A questão da suposição, gente, é muito importante, porque ela se baseia apenas naquilo que a gente já sabe. Nós todos temos um arquivo na nossa mente concreta, onde depositamos todas as informações, desde o momento que tomamos consciência aqui na vida, das coisas que percebemos, que nos ensinaram, que nos mostraram, e ficamos presos a essas coisas. Então é preciso que a gente reveja muito esse nosso arquivo de onde tiramos as suposições. Porque, lamentavelmente, todos os arquivos são limitados. Ninguém aqui na vida sabe tudo. Então, se for uma coisa muito nova, não vamos saber do que se trata, não vamos perceber, não vamos aproveitar, porque logo vamos determinar, apoiado naquele pouquinho que cada um já tem arquivado. Ah, deve ser isso, ou foi por isso. E, na verdade, não foi nem era nada disso. Então, a partir desse momento, vamos procurar repensar essa questão e cuidar muito de jamais falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa apoiada apenas numa suposição. Porque o perigo é muito maior do que nós imaginamos. Um dia, vou contar para vocês, nós estávamos reunidos num grupo aqui que frequenta esses encontros, que vem para conversar outros assuntos, que vem para fazer artesanato, e de repente alguém olha lá para o nosso portão e diz: lá vem o Mário, olha quanto tempo que ele não vinha aqui. E todos olharam e todos acharam que o Mário estava entrando. Só que quando chegou mais perto, a pessoa era um homem que nós não conhecíamos. Ele estava sendo trazido por uma amiga nossa, mas era uma pessoa que nunca tinha estado aqui. Pela distância, a estatura era do Mário, o tom da pele era do Mário. Mas quando o homem chegou perto, não tinha nada a ver com o Mário. Agora vocês imaginam, se acontece alguma coisa grave ou séria, naquele final de tarde, aqui nessa casa, todos ali poderiam afirmar que o Mário esteve aqui. O Mário seria um suspeito. Mas ele nem nesse bairro ele estava.
Mas todos nós achamos, sim, achamos que era tão parecido, vocês nem imaginam. Só que não foi. Então é preciso a gente cuidar, porque o que na maioria das vezes, não parece. E sempre a gente se apoia naquele pouquinhozinho que cabe na nossa mente. Através dessas questões, a gente vai fazendo as nossas suposições tão dolorosas. Uma vez assisti uma palestra a respeito de suposições e achei muito interessante. O palestrante apresentou lá uma cartolina com uma cruz de malta pintada. Os vascaínos presentes, na mesma hora, viva o Vasco! Um português disse, na minha terra isso nada tem a ver com futebol, e sim com o grande navegante. E uma meia dúzia de esotéricos disse, viva o mestre Saint-Germain. A cruz de Malta é um dos símbolos do sétimo raio, para quem caminha nesse caminho. E na verdade eu acho que podia ser tudo e podia não ser nada daquilo, a intenção da mensagem daquele momento naquela cruz de Malta. Cada um foi buscar no seu arquivinho de conhecimentos a explicação. Então é a respeito disso que nós vamos repensar a nossa vida hoje. E eu gostaria muito, se vocês pudessem, cada um a seu modo, numa viagem aí, rapidinha ao seu passado, verificar quantas vezes já se enganaram. E se depois do engano foi possível remediar, preferiram deixar para lá, ou se já não teve mais jeito, a consequência da suposição. Nos 12 trabalhos de Hércules, o 10º trabalho, não, o 9º trabalho, me parece, fala sobre os pássaros que destroem e machucam toda a humanidade. São pássaros terríveis que Hércules teria que calar o ruído brutal, ensurdecedor que eles faziam. Eles tinham imensos bicos poderosos como aço e garras onde eles trucidavam todos que estavam ao alcance das suas garras, dos seus bicos. E eles representam a maledicência, eles representam a palavra impensada, eles representam a fofoca tão cruel, o disse-me-disse e, na maioria das vezes, a suposição. É muito importante que a gente verifique essa questão e que a gente, junto com Hércules, vença esse desafio de calar definitivamente, pelo menos em nós, esse hábito, esse costume que todos temos, de apoiados em tudo que sabemos, julgar, determinar, afirmar, criticar coisas que estão tão distantes de ser as verdadeiras. É preciso muito cuidado, porque isso é uma coisa tão simples e acontece assim. Uma vez eu fui responsável por uma suposição que não teve maiores consequências, mas até hoje, quando eu me lembro, eu fico bastante envergonhada. Eu vou contar para vocês, porque eu acho que esse nosso trabalho aqui, do procurar saber para fazer sempre melhor, quando a gente também procura saber alguma coisa que alguém está nos contando que não foi tão bem feita, a gente já coloca para a gente também e já ajuda a viver melhor se a gente não cair no mesmo engano. Houve um tempo que eu morava num lugar que em frente à minha casa tinha umas pessoas que frequentavam um centro de umbanda. E a moça, toda semana, lavava aquelas saias cheias de bordado, pendurava na corda, engomava. E eu pensava,
Nossa, meus vizinhos ali do outro lado da rua são umbandistas. Isso era uma verdade. Apoiado nessa informação que eles eram umbandistas, eu fiz uma suposição um dia e afirmei a minha suposição numa reunião de condomínio lotado de pessoas. Vocês não imaginam a loucura da suposição, mas era tão lógica, tão natural, gente. Eu vou contar para vocês, porque a partir daí, olha, eu nunca mais fiz suposições. Pelo menos eu até faço, porque elas vêm, é natural. Você vê uma coisa, aquela explicação para aquela coisa já está em você, ela vem. Mas aí eu digo para mim mesma, olha que pode não ser. Lembra do mico? Lembra do vexame que você deu lá na reunião de condomínio? E aí eu agradeço muito por ter sido uma suposição que na verdade não fez mal a ninguém, mas poderia ter feito. Então eu vou contar para vocês. Um dia, às 6 horas da manhã, 5h30, eu acordei muito cedo e escutei um monte de ruídos, tipo foguetório, e olhando da janela para ver até do que se tratava, vejo, bem satisfeito na janela, olhando também, o vizinho da frente. E imaginei, olha só que interessante, hoje é dia de São Jorge. É comum para os umbandistas soltarem fogos na alvorada, salvando Ogum. Olha que interessante, isso tudo estava armazenado nas minhas informações sobre a Umbanda. Estão compreendendo? Mas eu não vi na mão do meu vizinho nenhum vestígio de que ele pudesse estar soltando fogos. Ele estava assim como eu na janela. Mas era tão natural juntar o pensamento, eles são desse caminho, se faz isso nesse caminho, o barulho é isso que está acontecendo e acabou. Foi uma suposição lógica, porque toda suposição ela se apoia na lógica. Na lógica que se apoia no limitadinho arquivo de informação dentro de cada um de nós. É isso que é importante saber, para nunca mais fazer. Vamos para a reunião de condomínio, onde, graças a Deus, esse homem não estava presente. E a síndica lá do local diz, gente, ouvi dizer que houve muito barulho, não sei o que está acontecendo na rua número 6, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Todas as manhãs existe esse barulho de coisas estalando, foguetes, enfim. E eu disse para todo mundo ali, imaginem só a minha cara. Eu disse, que nada, hoje realmente eu vi. É o seu Antônio, ele estava salvando o Ogum, eles são da Umbanda. É muito natural, isso não é nada não. Acontece que era. Havia 5, 6 casas adiante, um transformador, que nesse horário que a luz da rua apagava naturalmente, ele estava com algum problema lá, técnico dentro do transformador, e ele instalava daquele jeito. O perigo era que acontecesse uma tragédia maior por conta do transformador e eu tinha minimizado a situação em cima do foguete. E tinha declarado que eu tinha visto, que eu não tinha visto o seu Antônio salvando Ogum, coisa que ele não estava fazendo. Mas me pareceu, eu rapidinho afirmei. Gente, não podemos mais fazer isso. Temos que prestar atenção. Às vezes vemos uma pessoa entrando num determinado lugar. E imediatamente a nossa mente, apoiada no arquivinho, gente, esse arquivinho é perigoso, cria uma historinha em cima do que seria que aquela pessoa estava fazendo entrando ali. E aí, se bobear, a gente conta para a vizinha, sabe o que eu vi hoje? E a vizinha vai e conta mais adiante. E daqui a pouco, aquela pessoa que estava em tal lugar
já tem uma história que a comunidade toda sabe, menos ela mesma, porque não foi isso que ela foi fazer ali. Então, terminando o nosso encontro de hoje, onde até nos divertimos bastante avaliando as consequências das suposições, umas mais, outras menos graves, eu espero que todos nós aqui presentes possamos rever com muita atenção e cuidado essa questão da suposição, levando muito a sério que nada daquilo que vem de informação de dentro de nós, da nossa limitada informação, pode ser a realidade, pode ser a verdade. E por outro lado, eu também queria solicitar a todos vocês que participam conosco desse trabalho de autoconhecimento, de crescimento que temos feito através das vivências, que cuidem muito de não colocar suposições em cima do que os outros, os próximos, os queridos de vocês, deveriam fazer, poderiam fazer, e que, na verdade, eles nem imaginam que você está pensando isso e aí não fazem. E quando não fazem, caímos naquela questão da dor, da frustração, da mágoa, para não dizer até naqueles que se sentem traídos, que é uma palavra tão pesada. Por outro lado, é preciso que nós também tenhamos a liberdade de mostrar como somos e mostrar a essas outras pessoas todas que nos cobram, que convivem com a gente e que reclamam muitas vezes porque supõem que não estamos interessados nelas, que supõem que não estamos cuidando como eles mereciam, que não estamos lhes dando a atenção suficiente, enfim, que nos cobram uma porção de coisas que acreditam, que supõem ser o nosso dever, a nossa obrigação ou o direito deles, e que nós realmente não cabemos na forma desses sonhos todos que eles sonham a respeito de nós. Como nós também não cabemos, como eles também não têm como preencher todas as nossas histórias que criamos em cima deles. Então, que possamos todos nós rever muito essa questão, para que todos possamos ter uma vida mais leve, mais saudável, mais alegre e menos frustrada. E que também nunca mais afirmemos alguma coisa a respeito de nada, nem de ninguém, apoiados apenas no nosso parecer, numa suposição. E assim terminamos hoje, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar com todos vocês, de vocês terem saído das suas casas para ter vindo aqui estar conosco no projeto, de todos vocês que vão acolher e assistir o nosso vídeo. Agradeço muito a Deus a oportunidade que a vida está me dando de ter esse contato com vocês. E até a próxima. Vou caminhando, já não importa onde eu chegar.